Olá, tudo bem? Estamos voltando aqui para nosso segundo bate-papo sobre a sofística grega. Eu tentei na conversa anterior deixar vocês curiosos, chamando os nossos personagens apenas de os caras. É óbvio que vocês já sabem de quem nós estávamos falando quando nós tratamos dos caras, né? Estávamos falando dos sofistas, que vão ser os nossos amigos de caminhada ao longo dessas conversas que nós travaremos aqui. É óbvio, eu deixei várias pistas, gaguejei inclusive para tentar omitir o nome o conjunto dos nossos personagens, né? Que são os sofistas gregos. E eu tenho aqui uma relação num livrinho no material que eu vou pedir para encadernar, e eu vou ler o nome dos personagens que nós iremos tratar ao longo das nossas conversas. São eles, os principais sofistas gregos, né, aquele que nós temos algum material sobre eles. Primeiro é o grande e o maior de todos considerado é o Protágoras. Não menos ilustre vem depois o Górgias, e nós trataremos dele nessa ordem que estamos falando aqui. Depois temos o Licofronte, o Pródico, o Trasímaco, o Hípias, o Antifonte, o Crítias. Temos um tratado de um anônimo, e que é chamado o Anônimo de Jámblico. E temos também um outro documento apócrifo, mas que trata da sofística, que são chamados duplos discursos. Tem dúvida se isso seria de autoria do próprio Protágoras ou não, porque ele que trata desse assunto dos duplos discursos que a gente verá mais adiante, tá certo? Então eu convido você a me ajudar nessa caminhada, a me acompanhar nessa caminhada ao longo da história do conhecimento, não é? Então, dito quem são os caras, os sofistas gregos, vamos tratar de alguns aspectos para saber como nasceu a dita sofística grega. Que é interessante para que a gente entenda como é que esse movimento apareceu. Para mim, o movimento cultural mais importante já surgido até hoje, não é? Dois acontecimentos influenciaram profundamente o nascimento da sofística. Um deles é a escrita. Apesar da escrita ser mais antiga do que os nossos sofistas, ela era ainda muito incipiente. E na época em que eles viveram, no século V, antes da era atual, estava-se começando a fixar a escrita na forma que a gente tem hoje, né? Vamos dizer, quase que em larga escala. Esse acontecimento vai ser marcante na vida dos sofistas, não é? O segundo acontecimento é a democracia ateniense. Em Atenas, no século V, viveu-se o nascimento e o apogeu da democracia grega. Esse acontecimento também é importantíssimo para que nós compreendamos a sofística, como ela foi e como ela é. Esses dois acontecimentos deram impulso à existência da sofística. E, por si só, a escrita e a democracia são valores por todos nós cultivados até hoje, né? Importantíssimo. E foram eles, obviamente, como eu disse, que propiciaram essa erupção do vulcão sofístico. Atenas atraiu os sofistas. A maioria desses sofistas, cujo nome eu li para os senhores, não eram atenienses, eram de outras cidades gregas. Apenas dois, o Antifonte e o Crítias, eram atenienses. Os demais eram de outras cidades. Protágoras, por exemplo, era de Abdera, de Abdera, o Górgia de Leontinos, o Pródico de Céus, e assim sucessivamente. Então eles vieram dessas várias cidades do mundo grego e se concentraram em Atenas. Por que Atenas exerceu essa atração para essas pessoas, para esses professores?
Dois fatores básicos que atraíram essa gente, esse personagem para Atenas. O primeiro deles é a riqueza. Atenas, como se tornou senhora do império montado depois das guerras pérsicas, tinha muito dinheiro. Tinha muita riqueza em Atenas. E isso riqueza sempre atrai as pessoas. Então eles foram levados, um dos fatores foi a riqueza. O outro fator importantíssimo foi a existência da democracia. Para a democracia ser exercida ou se mover, ela precisa de uma coisa muito simples, que é o discurso. Eu digo simples porque todo mundo praticamente fala. Agora, saber se comunicar é outra coisa. E esses mestres dos quais estamos tratando levaram para Atenas o ensinamento do discurso, do logos, como expor as razões diante dos tribunais e diante das assembleias. Como se tratava de democracia, obviamente era o discurso que encaminhava a posição que ia ser adotada nos assuntos do Estado grego. Estado grego não, do Estado, da cidade-estado de Atenas, da Assembleia Ateniense. Se bem que eles exerceram a profissão por várias outras cidades gregas também. Mas o grande foco foi mesmo Atenas. E o material que nós dispomos sobre eles os retrata vivendo em Atenas apenas. Outro fato interessante é que as fontes, eu já disse na nossa conversa anterior, as fontes de que dispomos são muito poucas. Hoje, se nós colocássemos para imprimir, talvez umas 20 páginas, folhas como essa, ocupa todo o acervo que se tem sobre o ensinamento dos sofistas, do que eles deixaram. E essas 20 folhas, na grande maioria, eu acho que 99%, se trata... foram deixadas por via dos detratores, dos difamadores, dos adversários dos sofistas. Eles que conservaram. Isso é interessante, foi muito importante eles combaterem os sofistas, porque combatendo, eles deixaram para a gente os argumentos dos sofistas, que a gente, caso contrário, a gente nem saberia que eles teriam existido. O livro deles desapareceram simplesmente. E eles escreveram várias obras, como a gente vai ver, mas delas nós só temos apenas notícias, né? Então foi interessante essa manutenção do ensinamento dos sofistas deixado pelos adversários deles. Agora, quem quiser se aprofundar mais no conhecimento dos sofistas, tem duas obras que são fundamentais. A primeira é a História da Guerra do Peloponeso, do Tucídides, que você lá tem a prática dos duplos discursos. É fantástico o desenvolvimento que esse autor dá aos ensinamentos da sofística. Outro autor também grego que deixou o seu teatro recheado de ensinamentos sofísticos foi o Eurípides. Então, nas peças de Eurípides e na História da Guerra do Peloponeso, os senhores irão dispor de um material apropriado para um maior aprofundamento da história da sofística. Nós iremos falar, obviamente, principalmente sobre Tucídides futuramente, mas na hora apropriada. Está muito ligado à história da sofística a figura de Platão. Platão é tido por alguns como o maior detrator e o maior adversário dos sofistas. Eu, na realidade, a partir de algumas leituras que venho fazendo, entendo que o Platão não era nada disso. Na verdade, ele foi deturpado, porque, na verdade, o Platão é um poço de contradição, como nós iremos ver oportunamente. Ele é muito contraditório. Por exemplo, ele era contra... Uma das coisas aqui que eu disse que permitiu o aparecimento da sofística foi a escrita. Platão era um adversário da escrita, embora tenha deixado vários diálogos, tenha se utilizado da escrita para deixar os seus diálogos.
Essa é uma das maiores contradições dele, Platão. Tem várias outras que a gente vai abordar oportunamente. O que eu não disse aos senhores, que na verdade a gente trata hoje, eu estou falando da sofística grega, é que nunca existiu uma escola de sofística. Esses sofistas talvez tenham se conhecido entre si, mas nunca existiu uma reunião, eles em torno de uma escola, como existiu em torno da academia e do liceu, não é? Nunca existiu. Agora, o interessante é que se agrupou esses personagens, dos quais citei os nomes, em torno do conjunto do material que eles deixaram, e cunhou-se essa expressão sofística, a sofística grega. Mas na verdade, como eu disse, eles vinham de várias cidades e por acaso se encontraram em Atenas. É claro que quando eu digo que esse movimento é fantástico, a gente deve observar que esses fragmentos que eles deixaram vão encaixando-se uns nos outros e se tornando muito harmoniosos, o que levou justamente a ser cunhada essa expressão escola sofística grega. Coisas assim, autores dos mais distantes rincões da Grécia aparecem às vezes com esses poucos fragmentos, fazendo uma junção entre eles e se harmonizando perfeitamente. A gente vai ver isso mais adiante, não é? Sim, o maior adversário que eu disse para os senhores dos sofistas, que se tem notícia, é Platão. Platão fala sempre, em quase todos os seus diálogos, pela boca do filósofo Sócrates. Ninguém sabe o que Sócrates disse, na verdade, que ele nada deixou escrito, ninguém tem conhecimento. Tudo que se sabe a respeito de Sócrates vem de 3 fontes principais. De 2 especificamente é de Platão, que é o Sócrates falando. O outro é um autor também grego chamado Xenofonte, que foi um general, um militar ateniense. E um terceiro que fala muito pouco, mas fala alguma coisa, é o Aristóteles. Minto, e tem um outro personagem importante, que é o comediante grego também, Aristófanes, que deixou uma peça denominada As Nuvens, e que ele trata um dos personagens, se chama Sócrates. Esse Sócrates que Platão depois vai endeusar e transformá-lo num deus da sabedoria. Embora ele não tenha respondido nada das perguntas que fez, ele era técnico em fazer pergunta, mas resposta ninguém tem até hoje para nenhum questionamento humano que tenha sido feito ao longo da história do saber. Então, essa figura de Sócrates, a gente às vezes é quase que tentado a abandonar e tratar apenas do Platão, porque Platão, se a gente se fiar estritamente nos diálogos dele, parece que era um gravador que ficava anotando o Sócrates falando, e ele com gravador e depois transcrevia. E a gente sabe que isso não é verdade. Muito do diálogo é criação do próprio Platão, invenção dele, que criou vários personagens. A gente vai ver isso ao longo da nossa exposição. Criou vários personagens, um deles é o Sócrates. Tem um autor inglês chamado Alan Bloom, que ele propõe uma leitura diferente do sábio Sócrates. Ele diz que o verdadeiro Sócrates na verdade, aquele retratado por Aristófanes, simplesmente um homem que vivia de praticamente enganar os outros, né? Não era nada disso que o Platão disse que ele era, mas o contrário. Era um charlatão. Hoje um estelionatário, um tremendo 171. É isso que o Aristófanes, assim que o Aristófanes retrata o Sócrates dele. E depois que a gente vai se aprofundando na leitura, a gente é levado a acreditar que realmente o Sócrates tende mais a ser o Sócrates aristofântico que o Sócrates platônico. É engraçado isso, porque uma coisa que eu sempre digo é que o Sócrates platônico é tipo aquela brincadeira que existe aqui no Brasil. A gente pergunta da criança: o que é que tem pé de porco e não é porco, tem orelha de porco e não é porco, tem focinho de porco e não é porco, tem língua de porco e não é porco.
E aí a criança às vezes fica aturdida e não sabe responder que é a feijoada. Tem tudo de porco, mas não é porco. A mesma coisa ocorre com o Sócrates platônico. O Sócrates tem tudo de sofista, mas para Platão ele não é sofista. É engraçado isso. Ele usa o discurso sofístico, ele faz as perguntas sofísticas, mas não é sofista. Uma das diferenciações que o Platão faz a respeito de Sócrates, para dizer que Sócrates para condenar os sofistas e tirar o Sócrates, é que Sócrates não cobrava pelas lições dele, diversamente desses mestres que eu citei, com exceção de um deles. Sócrates não cobrava, já os sofistas tradicionais cobravam. Agora, como é que um homem como Sócrates, que tinha mulher e filho, sustentava a sua família e a si próprio? Alguém tinha que mantê-lo. Não esqueçamos que o Platão era um rico aristocrata grego, juntamente com outros alunos de Sócrates, como Alcibíades, por exemplo, esse personagem importante na história do conhecimento e ligado a Sócrates. Então esse pessoal, aparentemente Sócrates não cobrava, mas talvez aceitasse presentes, que não pode manter família se não se tem renda, não é? Os sofistas cobravam, como hoje os professores são pagos, precisam comer para poder lecionar. E eles foram os primeiros professores na história do conhecimento, não é? Então é muito importante prestar atenção. Quem é Sócrates, se é que Sócrates existiu, enquanto esse filósofo retratado por Platão nos seus diálogos? O Alan Bloom propõe, portanto, que se acredite que o Sócrates é o Sócrates de Aristófanes. E, como eu disse, ele tem uma certa dose de razão. Então, fixada esse cenário no qual nasceu a sofística grega, nós vamos tratar do nosso primeiro filósofo, na ordem que é estabelecida geralmente pelos autores e que nós vamos seguir. E o primeiro e mais importante deles é o nosso Protágoras. Nós vamos tratar de Protágoras. Protágoras nasceu, como eu disse anteriormente, na cidade grega de Abdera. Ele não era, portanto, como eu disse, ateniense. Ele viveu aproximadamente entre 492 a 421. Ele deixou, na verdade, o que nós temos de Protágora são apenas duas frases. Ele disse o seguinte: de todas as coisas, o homem é a medida das que são, das que não são, que não são. É a famosa, a gente usa ela reduzida, que diz: o homem é a medida de todas as coisas. A segunda frase deixada que nós temos de Protágoras seria, ele teria dito sobre os deuses o seguinte: quando lhe perguntaram sobre os deuses, ele respondeu: não posso saber se os deuses existem ou não, nem que forma têm. Muitas coisas impedem esse saber, a obscuridade do assunto e a brevidade da vida humana. Então, sobre essas duas frases, já se construiu tratados e mais tratados, tanto para condenar o Protágoras, quanto para mostrar que ele foi realmente o maior sábio de todos os tempos. E é sobre essas duas frases que nós trabalharemos o Protágoras na nossa próxima conversa. Espero vocês até lá. Muito obrigado, tchau, tchau.